Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer o resumo da festa, que você vai ter os principais momentos, tá bom? Então antes da gente começar, eu peço para vocês, claro, deixar o joinha no começo desse vídeo e se inscrever no canal caso você seja novo aqui. A gente posta sempre cortes, vídeos curtos aqui no canal, mas dessa vez a gente vai trazer o resumo da festa, tá bem? Então vamos lá. O Diogo, em conversa com a sua mãe ali, ele já estava pensando sobre avisar ou não a Aline sobre os riscos que ela está correndo, né, nesse paredão, né? Ele já sabe que ela vai ter alguns votos ali e está pensando sobre essa questão de avisar ou não. Mas a mãe dele ali falou que não é para dar toque nenhum não, que é jogo, não pode ser tão aberto. E a dona Vilma, inclusive, estava pensando em conversar com a líder para ver se ela pode indicar Camila direto ao paredão, né? Lembrando que a Eva está nisso daí, nesse dilema. Não sabe se indica a Camila ou se indica o Matheus. Do outro lado, Vini e Aline já estão ali pensando e calculando como vai ser essa formação do paredão, né? E o Vinícius está falando que não vota em certas pessoas, mas que para defender a Aline, ele vai ter que votar. A Vilma falou que em um paredão com o Diogo, ela prefere sair e deixar o filho, né? O Diogo falou que ela estava bebendo, que não era para estar conversando sobre isso agora, porque o sonho dele também é o sonho dela. E tivemos um momento inusitado também, que foi a dona Vilma elogiando a Graciane, né? Ela tava falando que a Graciane não é um personagem, que ela dança com a Vilma, né? Abraça, busca cerveja para ela. O Diego, inclusive, nesse momento tava falando que ela é carinhosa mesmo, né? E aí, enfim, então nesses comentários positivos sobre a Graciane. A Renata desceu a lenha no Matheus, chamando ele de falso e tudo mais. Para você que não sabe, o Matheus, né, no Monstro ali, ele tinha a possibilidade de colocar adjetivos em algumas pessoas, né? Inclusive ele deve ter colocado na Renata e ela ficou bem brava com isso daí, né? E a Eva parece que está bem decidida em indicar o Matheus ao paredão, né? Em conversa ali com a Renata, ela estava falando sobre essa questão. E a Renata estava falando que a imunidade, né? Ela está pensando em Mike ou Aline, né? E inclusive ela está falando que na Aline os meninos votam. Então ela está falando que se imunizar ela obriga eles a votarem em quem a gente quer, no caso aí Renata e Eva. E aí a Eva tava falando que se o Matheus puxar alguém, ele te puxa, né, falando pra Renata. Aí ela conclui aqui, ó, a Camila puxa o Diogo, mas ela não vai ser votada pela casa, mas tem o perigo do Matheus ir pela casa e te puxar. É por isso que eu acho melhor mandar ele direto também. Aqui tivemos o momento do beijo, né? A Diogo e a Aline trocam ali carinhos, digamos assim, e não teve tantos momentos, mas tá aí. Para variar, tivemos também Camila falando de Eva e Renata, né? Não só ela, como Vinícius e Mike também, né? Eles estão vendo ali sobre quem Renata daria o anjo, né? O Vinícius está achando que não acha que a Renata dá o anjo para a Aline. A Camila estava dizendo, inclusive, que essa menina é uma interrogação, né? No caso, a Renata. Tivemos também o momento do bate-boca entre os gêmeos, né? Eles tiveram uma treta ali durante a festa. Parece que inicialmente o João Gabriel conversou com o Tamires, que foi até alguém perguntar se a pessoa havia mandado eles tomarem naquele lugar, né? Possivelmente por conta das escolhas de música da festa, porque estava tendo a opção lá de escolher a música e tudo mais. Aí o João Gabriel tá falando que foi perguntar, que ele não foi brigar. A Tamires até foi falar depois disso daí, né? Porque ela foi comentar com Eva e Renata, dizendo que tava muito bêbado e tal, que ele não tava se aguentando na cadeira, e, enfim, tava comprando uma briga que nem sabe o que aconteceu. O João Gabriel foi até o Matheus, que o Matheus parece que era essa pessoa que supostamente tinha xingado, né, por conta das escolhas da música e tudo mais. E aí ele foi até lá conversar com ele sobre essa situação, né, porque o João Gabriel acreditou que o Matheus tinha apontado o dedo e mandado os gêmeos tomarem naquele lugar por conta das músicas, né, que foram escolhidas. E o Matheus tá falando que ele pediu reggaeton, né, porque eles sempre estavam colocando sertanejo, mas que tava suave, que tava tranquilo. Aí o João Pedro já ficou revoltado, né, falando sobre a questão de que todo mundo coloca a música que quer e na hora que eles vão colocar a música deles sempre dá BO, dá problema. Que quem tinha colocado o sertanejo não foram eles, inclusive foi o Diego e tal. Mas o João Gabriel não gostou da postura do irmão João Pedro, né? E aí a treta começou. O João Gabriel ficou revoltado com o João Pedro, falando que ele não sustenta nada, né? Porque as coisas sempre acabam sobrando pro João Gabriel, coisas às vezes que o João Pedro faz. Aí ele tá falando ali, ó, você tá deixando sobrar só pra mim. Do jeito que você falou ali, você não sustenta, João Pedro.
E aí o João Gabriel insistiu ali, dizendo que o João Pedro não tinha certeza que era o Matheus que teria apontado o dedo para eles. E João Pedro insistiu em saber por que o irmão decidiu ir atrás de Matheus. O João Gabriel acusou João Pedro de não ter sustentado a raiva que sentiu da Aline, inclusive, né? Quando ela afirmou que iria dormir no quarto fantástico com o Vinícius. Ele jogou isso na roda, inclusive, né? Isso aí foi muito importante. Até porque é uma realidade, né? Isso aconteceu mesmo, a gente acompanhou em diversos vídeos aqui no canal essa situação. Lembram disso? E no final ali o João Gabriel ficou observando o irmão após a treta, né? E para Vinícius, João Pedro explicou que, na verdade, Matheus fez um sinal negativo para a música que estava tocando, e não para os gêmeos, né? E que João Gabriel teria ido até Matheus para tirar satisfações. A galera que gosta de falar pelas costas estavam aí comentando, né? Estavam falando que Diogo foi incoerente por ter apontado Vitória no Sincerão em vez de Graciane, com quem teve um acalorado embate. Mas eu já discordo, né? Afinal, a Vitória foi para cima do Diogo também, mesmo depois do Diogo ter sido uma pessoa que poupou ela daquele paredão, né? E ela não teve consideração alguma pelo Diogo naquele momento. O Mike falou que alguém vai ter que se propor a quebrar o clima da casa para o jogo andar. E a Camila acredita que será essa pessoa. Eita, essa Camila eu acho que ela tá achando que tá muito grandona, hein? De qualquer forma, tomara que ela quebre mesmo. Afinal, o jogo tá meio parado e a gente precisa de movimentações, né não? E a Camila continuou falando das pessoas, ela tava falando que se amarra na Aline, mas não está gostando do posicionamento e da postura dela. Ela falou aqui, ó, eu acho que ela recuou muito e tá se apagando junto. Ela tá comprando uma briga que não é dela e quer ficar na defensiva se fazendo de vítima. E acaba não se posicionando. Na verdade, fica com medo de se posicionar. O que ela fez no Sincerão, todo mundo falou dela. Não chamei ela de saboneteira porque ela estava indo pro paredão. Eu ia queimar ela? Então a gente vê aí a Camila falando sobre a questão da Aline. De fato, a Aline foi muito mal no Sincerão e tudo mais. Mas ainda assim, né, eu acho que são coisas que dá para falar de maneira direta, vocês não acham? Tivemos um momento também que o Mike levou um fora da Renata, né? Ele tava ali todo afoito querendo, né, jogar cantadas ali para Renata, mas a Renata foi distanciando e cortando a cada tentativa dele. Isso aí é para ele aprender, né? No começo ele quis a Giovana, agora que a Giovana foi eliminada ele quer a Renata. Pô, aí é bonitão, né? Pô, pelo amor de Deus, bem feito aí. A Renata cortou ele diretaço. E em falar em fora, o João Pedro deu um fora na Tamires, né? O João Pedro aí que, enfim, muitos momentos fica grudado com a Tamires durante o dia. Teve já uma festa que ele pediu para beijar ela e ela não quis. Dessa vez ele se fez de sonso, como diz a Tamires, e parece que deu um fora legal nela, que ela ficou bem brava, inclusive depois, viu? Ela ficou tão brava ao ponto de chegar no Mike e comentar sobre a situação, né? Meio que dando a entender que ele se faz de maluco, de sonso e tudo mais, porque ele falou que tem sobre uma pessoa de fora, mas ela também tem essa pessoa, só que os dois entraram solteiros e os dois criaram uma conexão de flerte e tudo mais, né? Mas que em muitos momentos ele se faz de sonso. Aqui o Mike disse que os meninos vão votar na Aline e ele também. Ele estava falando sobre isso com a Eva e Renata, né? Já para alinhar algumas coisas. E a Graciane lá do outro lado também estava falando sobre isso, né? Que nessa semana quem mais deu motivos para ser votada foi a Aline. A Camila concordou. E para finalizar, tivemos aqui o momento em que a Renata comentou com a Eva que o Mike deu em cima dela, né? E aí a Eva ficou ali revoltada com essa informação. Inclusive a Eva falou para cortar ele mesmo, né? Que o Mike tá caindo muito no conceito dela. Falando que ele tava com o Giovanni, agora tá dando em cima dela. Chamou ele de mala, inclusive. E a Renata até brincou depois que pra beijar a boca dela tem que ralar muito. Bom, pessoal, então isso aqui foram alguns momentos da festa, tá? Um vídeo de 9 minutos. Espero que vocês tenham gostado. A gente sempre traz os resumos aqui na manhã. Não é sempre, mas a gente já costuma fazer isso. Então não esquece de deixar aquele seu joinha para ajudar o canal e fortalecer. Lembrando que os vídeos curtos voltam ao normal hoje durante o dia, tá bom? Espero vocês.